Capítulo 2. Matthew Cuthbert é surpreendido. Matthew e a égua Lazan, seguindo num trote confortável, percorreram os 12 quilômetros até Bright River. Era uma estrada bonita que margeava chácaras bem apanhadas e de quando em quando atravessava bosques de abetos balsâmicos, ou uma valeira onde as ameixeiras silvestres deixavam pender suas folhas diáfanas. O ar trazia o hálito perfumado de várias macieiras e os prados subiam e desciam em encostas ao longe, rumo às brumas do horizonte purpurino e perolado. Enquanto os passarinhos cantavam como se fosse o único dia de verão do ano, Matthew desfrutava a viagem à sua maneira, a não ser nos momentos em que passava por mulheres na estrada e era obrigado a cumprimentá-las com um aceno de cabeça, pois na ilha Príncipe Eduardo era preciso acenar para todos que se encontrassem no caminho, fossem ou não conhecidos. Matthew temia todas as mulheres, com exceção de Marilla e da senhora Rachel. Tinha a sensação de que essas criaturas misteriosas riam dele em segredo. Talvez não estivesse muito longe da verdade, pois ele era uma personagem de aparência estranha e desajeitada, com cabelos compridos e grisalhos que lhe roçavam os ombros caídos e com a mesma barba castanha e cerrada que ele cultivava desde os 20 anos. Na verdade, sua aparência aos 20 não fora muito diferente do seu aspecto aos 60, exceto pela ausência de cabelos brancos. Quando chegou a Bright River, não havia sinal do trem. Pensou que ainda fosse muito cedo e então amarrou a égua no pátio do pequeno hotel de Bright River e seguiu a pé até a estação. A plataforma comprida estava quase deserta. A única criatura à vista era uma menina sentada sobre um monte de seixos lá na outra ponta. Matthew, mal reparando que era uma menina, passou meio de lado por ela o mais rápido possível, sem olhar para a criança. Se tivesse olhado, dificilmente teria deixado de notar a rigidez tensa e a expectativa de sua postura e expressão. Ela estava ali sentada à espera de alguma coisa ou de alguém, e já que esperar sentada era a única coisa a fazer naquele momento, sentada ela esperava com todas as suas forças. Matthew encontrou o agente ferroviário ocupado em trancar a bilheteria, preparando-se para ir jantar em casa, e perguntou se o trem das 5h30 chegaria logo. O trem das 5h30 já chegou e já saiu meia hora atrás, respondeu o enérgico ferroviário. Mas deixou aí uma passageira para você, uma garotinha. Ela está sentada ali, sobre os seixos. Pedi-lhe que ficasse na sala de espera das senhoras, mas muito séria ela respondeu que preferia ficar aqui fora. Há mais espaço para a imaginação, foi o que disse. Ela é uma figura por falar nisso. Não estou esperando uma menina, disse Matthew categórico. Vim pegar um menino. Ele deveria estar aqui. A senhora Alexander Spencer ficou de trazê-lo da Nova Escócia para mim. O agente ferroviário assoviou. Creio que houve um mal-entendido. A senhora Spencer desceu do trem com aquela menina e a deixou aos meus cuidados. Disse que você e sua irmã iriam adotar a orfanzinha e que você viria buscá-la. É tudo que sei, e não tenho nenhum outro órfão escondido por aqui. Não entendo, disse Matthew, desamparado, desejando que Marilla estivesse ali para dar um jeito na situação. Bem, então é melhor perguntar à menina, comentou o agente com indiferença. Tenho quase certeza de que ela será capaz de explicar. Ela tem língua própria, quanto a isso não há dúvida. Pode ser que não tivessem mais meninos do modelo que você queria. E o homem partiu a passos lépidos, pois estava com fome, e deixou o infeliz Matthew ali para fazer o que, para ele, era mais difícil do que enfrentar um leão em sua cova. Aproximar-se de uma menina, uma estranha, uma órfã, e indagar por que ela não era um menino. O espírito de Matthew gemeu quando ele deu meia volta e se arrastou timidamente pela plataforma na direção da garotinha. A menina o observava desde o instante em que ele passara por ela, e agora não tirava os olhos de cima dele. Matthew não estava olhando para ela, e se estivesse não teria reparado em sua aparência, mas eis o que um observador comum teria visto. Uma criança de uns 12 anos, metida num vestido muito curto e muito feio de baetilha cinza amarelada. Usava um chapéu de palhinha marrom e desbotado sob o qual, descendo-lhe pelas costas, havia 2 tranças de cabelos bastos e definitivamente ruivos. O rosto era pequeno, branco e magro, também cheio de sardas. A boca era grande, assim como os olhos, que pareciam ora verdes, ora cinzentos, dependendo da luz e do estado de ânimo. Até ali era o que o observador comum veria. O observador incomum talvez notasse que o queixo era afiladíssimo e pronunciado, que os olhos se enchiam de espírito e vivacidade, que a boca tinha lábios meigos e expressivos, que a fronte era plena e perfeita. Em resumo, nosso observador incomum e perspicaz talvez deduzisse que não era uma alma banal que habitava o corpo daquela menina mulher,
abandonada que tanto e tão ridiculamente assustava o time do Matthew Cuthbert. Matthew, no entanto, foi poupado da aprovação de ser o primeiro a falar, pois tão logo deduziu que ele se dirigia até ela, a menina se levantou, agarrando com uma das mãos delicadas e trigueiras a alça de uma bolsa de talagarça velha e surrada. A outra mão ela estendeu a Matthew. "O senhor deve ser Matthew Cuthbert de Green Gables", disse ela com uma voz melodiosa, clara e peculiar. "Eu fico muito feliz em vê-lo. Estava começando a recear que o senhor não viesse mais me buscar. Já estava imaginando todas as coisas que poderiam tê-lo detido. Já tinha decidido que se o senhor não viesse me pegar agora à noite, eu seguiria os trilhos até aquela grande cerejeira silvestre lá na curva. Subiria na árvore e passaria a noite toda lá em cima. Eu não teria um pingo de medo, e que adorável seria, não é mesmo? Dormir numa cerejeira silvestre toda branquinha de flores à luz da lua? Daria para me imaginar vivendo num palácio de mármore, não é? E eu tinha absoluta certeza de que o senhor viria me buscar de manhã, se não viesse hoje." Matthew tomou a mãozinha esquelética na sua, e foi ali, naquele exato momento, que ele decidiu o que fazer. Era incapaz de dizer àquela criança de olhos brilhantes que ocorrera um equívoco. Ele a levaria para casa e deixaria Marilla cuidar disso. De qualquer maneira, não seria possível deixar a menina em Bright River, houvesse ou não ocorrido um engano. E sendo assim, todas as perguntas e explicações poderiam muito bem ficar para depois, até ele se ver novamente na segurança de Green Gables. "Desculpe-me o atraso", ele disse timidamente. "Vamos, o cavalo está ali no pátio, passe-me a bolsa." "Ah, eu consigo carregá-la", a criança respondeu com animação. "Não está pesada, todos os meus bens terrenos estão aí dentro, mas a bolsa não está pesada. E se não for carregada de um jeito certo, a alça acabará se soltando. Então é melhor eu levá-la, porque sei exatamente como fazê-lo. É uma bolsa muitíssimo velha. Ah, estou tão feliz que o senhor tenha vindo, apesar de que teria sido muito bom dormir numa cerejeira silvestre. Temos uma bela viagem pela frente, não é? A senhora Spencer disse que eram 12 quilômetros. Fico feliz, porque adoro passear de charrete. Oh, parece tão espantoso que eu vá viver com vocês e pertencer a vocês. Nunca fui de ninguém, não de verdade. Mas o orfanato era pior, só fiquei lá 4 meses, mas foi o suficiente. Não creio que o senhor tenha vivido num orfanato um dia, por isso não pode saber como é. É pior que qualquer coisa que se possa imaginar. A senhora Spencer disse que era uma maldade minha falar assim, mas minha intenção não era ser má. É tão fácil ser má sem saber, não é? Sabe, eram boas as pessoas do orfanato, mas há tão pouco espaço para imaginação num orfanato. Somente nos outros órfãos. Era muito interessante imaginar coisas a respeito deles. Imaginar que talvez a menina do meu lado fosse na verdade a filha de um conde distinto, arrebatada dos pais na infância pela ama malvada que morreu antes de se confessar. Eu costumava ficar na cama à noite acordado imaginando coisas assim, porque durante o dia não me sobrava tempo. Creio que é por isso que sou tão magra. Eu sou pavorosamente magra, não acha? Sou pele e osso. Adoro me imaginar roliça e atraente, com covinhos nos cotovelos. E com isso a companhia de Matthew parou de falar. Em parte porque estava sem fôlego, em parte porque os dois haviam chegado a charrete. Não voltou a dizer uma só palavra até deixarem a vila e se verem descendo um morrinho íngreme. O corte de parte da estrada era tão profundo naquele solo macio que os barrancos delineados por cerejeiras silvestres em flor e elegantes bétulas brancas estavam vários centímetros acima da cabeça deles. A menina esticou o braço e quebrou um galho da ameixeira silvestre que roçava ao lado da charrete. Não é lindo? Aquela árvore que pende do barranco toda branca e rendilhada. Faz o senhor lembrar de quê? Ela perguntou. Não sei, respondeu Matthew. Ora, uma noiva, claro, uma noiva toda de branco, como um adorável véu semi-transparente. Nunca vi uma, mas posso imaginar como ela seria. Não tenho a menor esperança de ser noiva um dia. Sou tão sem graça que ninguém vai querer se casar comigo, a menos que seja um missionário estrangeiro. Imagino que um missionário estrangeiro talvez não seja muito exigente, mas espero que um dia eu tenha um vestido branco. Esse é meu ideal mais sublime de felicidade terrena. Simplesmente adoro roupas bonitas. E nunca tive um vestido bonito na vida. Não que eu me lembre. Mas é claro, eis mais uma coisa para almejar, não é mesmo? E assim posso imaginar que eu estou deslumbrantemente vestida. Hoje de manhã, quando eu deixei o orfanato, tive tanta vergonha por ter de usar esse horrível e velho vestido de baetilha. Sabe, todos os órfãos eram obrigados a usar isso. Um mercador de roupa tal no inverno passado doou 270 metros de baetilha ao orfanato. Algumas pessoas disseram que foi porque o homem não conseguia vender o tecido, mas prefiro acreditar que foi por bondade. E o senhor? Quando subimos no trem, achei que todos deveriam estar me olhando com pena.
Mas não perdi tempo e me imaginei usando o vestido de seda azul claro mais bonito do mundo. Porque se é para imaginar, então que seja uma coisa que vale a pena. E um grande chapéu cheio de flores e plumas balouçantes, um relógio de ouro, luvas de pelica e botas. Recobrei o ânimo no mesmo instante e desfrutei a viagem até a ilha com todas as minhas forças. Não enjoei nadinha durante a travessia de barco. Nem a senhora Spencer, que geralmente se sente mal. Ela disse que não tinha tempo para ficar enjoada, tendo de me vigiar para que eu não caísse na água. Disse nunca ter visto uma criança tão irrequieta quanto eu. Mas se isso evitou que ela ficasse enjoada, não foi uma bênção eu ser tão irrequieta? E fiz questão de ver tudo o que havia para ver no barco, porque não sabia se teria outra oportunidade. Oh, mais uma porção de cerejeiras em flor. Não há lugar mais florido que essa ilha. Já estou encantada com ela e feliz por vir morar aqui. Sempre ouvi dizer que a Ilha Príncipe Eduardo era o lugar mais lindo do mundo e costumava me imaginar vivendo aqui. Mas nunca esperei que isso realmente fosse acontecer. Não é encantador quando aquilo que imaginamos se torna realidade? Mas essas estradas vermelhas são tão engraçadas. Quando entramos no trem em Charlottetown e as estradas vermelhas começaram a passar rapidamente por nós, perguntei à senhora Spencer por que eram vermelhas. Ela disse que não sabia, que eu tivesse piedade e não lhe fizesse mais perguntas. Disse que eu já devia ter feito umas 1000 àquela altura. Creio que fiz mesmo, mas se não fizermos perguntas, como vamos descobrir as coisas? E por que mesmo as estradas são vermelhas? Ora bem, eu não sei, respondeu Matthew. Ora, isso aí é uma coisa que precisamos descobrir um dia. Não é maravilhoso pensar em todas as coisas que ainda temos de descobrir? É o que me deixa feliz por estar viva. Este mundo é tão interessante. Não seria nem metade do que é se soubéssemos tudo, não é mesmo? Aí não haveria espaço para imaginação, ou haveria? Estou falando demais? As pessoas vivem me dizendo que falo demais. O senhor prefere que eu não diga mais nada? Se preferir, posso parar. Eu consigo quando estou determinada a parar, apesar de ser difícil. Matthew, para sua própria surpresa, estava se divertindo. Como acontece com boa parte dos quietos, ele gostava das conversadeiras quando elas se dispunham a falar e não esperavam que ele correspondesse. Mas nunca lhe ocorrera apreciar a companhia de uma garotinha. As mulheres eram ruins, mas as garotinhas eram ainda piores. Ele detestava a maneira como passavam timidamente por ele com olhares enviesados, como se esperassem que ele as engolisse de uma só vez caso se atrevessem a dizer uma palavra. Essa era a típica garotinha de boa família de Avonlea. Mas a bruxinha sardenta que tinha ao seu lado era muito diferente, e embora achasse muito difícil acompanhar os efervescentes processos mentais da menina, com sua inteligência mais vagarosa, ele percebeu que meio que gostava do palavrório dela, e por isso disse com a mesma timidez de sempre. Pode falar quanto quiser, eu não me importo. Ai, que bom, eu já vi que nós dois vamos nos dar muito bem. Que alívio poder falar quando se tem vontade, sem precisar escutar que as crianças foram feitas para se ver e não para se ouvir. Já me disseram isso pelo menos 1 milhão de vezes. E as pessoas riem de mim porque eu uso palavras grandes. Mas quando se tem grandes ideias, é preciso usar grandes palavras para expressá-las, não é mesmo? Bem, ora, parece razoável, disse Matthew. A senhora Spencer disse que a minha língua deveria ter 2 pontas. Nada disso, tem uma só. A senhora Spencer disse que sua casa, Sr. Cutterback, se chama Green Gables. Perguntei-lhe de um tudo, e ela disse que era cercada por árvores. Fiquei ainda mais contente, simplesmente adoro árvores. E não havia nenhuma perto do orfanato, a não ser umas pobres coitadas bem mirradinhas na parte da frente, cercadas por gaiolinhas caiadas de branco. Pareciam órfãs também, as árvores. Eu tinha vontade de chorar só de olhar para elas. Eu costumava dizer-lhes, pobrezinhas. Se estivessem numa floresta bem grandona com outras árvores em volta e tivessem musguinhos e lineias cobrindo as suas raízes e um riacho não muito longe e pássaros cantando em seus galhos, aí sim vocês conseguiriam crescer, não é mesmo? Mas onde estão não dá, sei exatamente como vocês se sentem, arvorezinhas. Foi uma pena deixá-las para trás hoje de manhã. A gente se apega demais a essas coisas, não é? Existe algum riacho perto de Green Gables? Esqueci de perguntar à senhora Spencer. Bem, ora, sim, temos um perto da casa, descendo o morro. Fantástico! Um dos meus sonhos sempre foi morar perto de um riacho, mas nunca esperei que isso fosse acontecer. Não é sempre que os sonhos se realizam, não é mesmo? Não seria bom se fosse sempre? Mas nesse exato momento eu me sinto perfeitamente feliz, porque... Bem, para o senhor, que cor é essa? Ela puxou uma de suas tranças lustrosas e compridas por sobre o ombro magro e ergueu à altura dos olhos de Matthew, que não estava acostumado a opinar sobre a cor das tranças das senhoras, mas naquele caso não havia muita dúvida. É ruiva, não é? A menina jogou a trança para trás com um suspiro que pareceu sair do fundo da alma e exalar todas as tristezas do mundo. É ruiva, disse ela resignada.
Agora o senhor entende por que não posso ser perfeitamente feliz. Ninguém que tenha cabelos ruivos pode. Não importo tanto com o resto, as sardas, os olhos verdes e a magreza. Posso imaginar que não existem. Posso imaginar que tenham uma linda pele rosada, olhos violáceos, brilhantes e adoráveis. Mas não consigo me livrar dos cabelos ruivos, faço de tudo. Penso comigo mesmo, agora meus cabelos são negros e magníficos como as asas de um corvo. Mas nunca esqueço que são simplesmente ruivos, e isso me parte o coração. Essa será a grande tristeza da minha vida. Li uma vez num romance a respeito de uma moça que tinha uma grande tristeza na vida. Mas não eram os cabelos ruivos. Ela tinha cabelos de ouro puro que desciam em ondas por sua fronte de alabastro. O que é uma fronte de alabastro? Nunca descobri o que era. O senhor saberia me dizer? Bem, ora, receio que não, disse Matthew, já que estava ficando um pouco tonto. Sentia-se como havia se sentido certa vez em sua temerária juventude, quando um outro garoto o instigava a experimentar o carrossel durante um piquenique. Bem, o que quer que fosse deveria ser algo bom, porque ela era de uma beleza divina. O senhor já imaginou como deve ser uma beleza divina? Bem, ora, não, nunca, admitiu Matthew ingenuamente. Eu já, muitas vezes. Se pudesse escolher, o que o senhor preferiria ter? Uma beleza divina, uma inteligência estonteante ou um coração angelical? Bem, ora, eu não sei ao certo. Nem eu. Nunca consigo me decidir, mas não faz muita diferença mesmo, pois não creio que eu vá ter uma dessas qualidades um dia. Com certeza não teria um coração angelical. A senhora Spencer disse que... O Sr. Cuthbert! O Sr. Cuthbert! Não foi isso que a senhora Spencer disse. A menina não caíra da charrete, nem Matthew fizera nada de extraordinário.